Ok, senhores, sejam bem-vindos então à nossa videoaula de número 15. No curso de Física 3, nós vamos tratar aí de mudanças de fase e calor latente. Como objetivos, então, eu espero que no final dessa aula você seja capaz de determinar a energia necessária para a mudança de fase de um sistema e determinar quanta massa de um sistema sofrerá mudança de fase, dada a disponibilização de uma certa quantidade de energia sob a forma de calor. Vejamos agora por que se estuda então esse tema. Então isso é muito importante quando os engenheiros têm que dimensionar aí os sistemas térmicos ligados ao transporte de gases. Esses gases, para que sejam transportados em maior volume, são liquefeitos e depois, quando da descarga, eles se tornam aí gases realmente no estado gasoso, né? Então eles são vaporizados, né? Então, para que esse processo seja bem feito, eficiente, os engenheiros têm que dominar bastante esses conceitos aí. Então, com os conceitos aprendidos nessa aula, pode-se, por exemplo, estimar qual que é a massa de gelo que está derretendo aí nos polos e, com isso, tentar interpretar e entender melhor as mudanças climáticas que estão ocorrendo no planeta, né? Essa é uma outra aplicação. Vamos falar um pouquinho sobre os estados da matéria, que eles vão ser importantes aí no decorrer dessa aula. Então, é importante destacar que quando a energia é introduzida sob a forma de calor, nem sempre vai ocorrer variação de temperatura. Tá? O sistema pode mudar de fase, ou seja, se nós estivermos considerando aí, por exemplo, um cubo de gelo, ao receber energia ele pode derreter e se tornar água na fase líquida, né? Quando os sistemas estão no estado sólido, eles em geral estão organizados em retículos cristalinos, que são estruturas periódicas que se repetem indefinidamente em todas as direções no volume aí desse sólido. Sobre o estado sólido, podemos dizer que eles têm uma estrutura bastante rígida devido a essa interação intensa entre as partículas. Eles estão em geral organizados em um retículo cristalino, e muito embora isso não ocorra todas as vezes, né? No caso, por exemplo, de estruturas vítreas aí, se formam estruturas não periódicas, mas que elas ainda têm uma ordem chamada de ordem de curto alcance, né? Mas então o retículo cristalino, apesar de ser muito frequente, ele nem sempre ocorre, tá? E devemos destacar que as forças de interação interatômicas aí são muito intensas e que impedem que essas partículas transladem, mas que executem apenas pequenas vibrações em torno da posição de equilíbrio. Vejamos agora um pouquinho sobre o estado líquido, que está representado aí por uma gotícula de água nessa imagem, né? Então, no estado líquido, as partículas têm mais energia, movem-se mais intensamente, elas agora podem transladar, o que não podiam fazer quando estavam no estado sólido, né? Podem até formar alguns grupos brevemente, como está nessa referência número 2, ocupam um volume fixo e a interação interatômica é menos intensa, é claro, se comparado aí com o estado sólido. No estado gasoso, representado aí, aqui tem que se tomar o cuidado, né? A nuvem não é um sistema no estado gasoso, ela é um vapor, né? No estado gasoso a gente não consegue visualizar o sistema, então aqui seria o ar que vai contornar essas nuvens aqui nessa figura que estaria no estado gasoso, tá? Bom, no estado gasoso, as forças interatômicas, né, as ligações entre as partículas são pouco intensas, as partículas têm maior energia se comparadas com o estado líquido, né, e têm grande liberdade de movimentação. Dessa vez, elas podem se mover aí em qualquer direção, qualquer sentido, ocupam o volume do recipiente, então podem ocupar qualquer volume intenso. Então vamos falar aí sobre as mudanças de fase. A primeira das quais nós vamos ver é a fusão, né? Vai ser a passagem do estado sólido para o estado líquido. O calor associado a essa transformação é chamado de calor latente. A energia que é disponibilizada sob a forma de calor agora vai primordialmente quebrar as ligações do retículo cristalino, então ela vai ser usada para essas quebras e não mais para alteração da energia cinética desse sistema, então a temperatura não vai variar. Então essa é a principal característica, essas são as principais características da fusão, né? O processo reverso é a solidificação. E, bom, aí vocês têm uma imagem de um sistema formado por gelo que está se fundindo em água, né? Pessoal, vou falar então um pouquinho sobre mudanças de fase, né? Nós vamos considerar então que elas ocorrem quando um sistema líquido se vaporiza ou solidifica,
um sistema sólido se liquefaz, um sistema gasoso se liquefaz. Então essas transformações estão ilustradas aí nessa figura, né? A passagem de um sistema do estado sólido para o estado líquido é chamado de fusão, e o contrário de solidificação ou congelamento, né? A passagem do estado sólido para o estado gasoso é chamado de sublimação, e o contrário é chamado de deposição, né? E do estado líquido para o estado gasoso é vaporização, e o contrário, condensação. Quando há uma mudança de fase, a energia cedida ou absorvida sob a forma de calor é denominada de calor latente, né? Então, calculada por essa expressão, sendo M a massa do sistema, L o calor latente, pode ser de fusão ou de vaporização, dependendo do processo. Quando o sistema recebe energia sob a forma de calor, a gente considera que esse calor latente de fusão é positivo, né? Já que ele é a razão entre a energia recebida, né, sob a forma de calor e a massa, ambas então quantidades positivas, então ele vai ser positivo sim. Também vai ser o caso de uma vaporização, no caso de uma vaporização, né? E o contrário quando a energia é cedida. Quando se estudam então processos em que ocorre mudança de fase, é costume, né, utilizar aí um diagrama esquemático desse tipo, em que um dos eixos representa a energia adicionada sob a forma de calor, e no outro eixo se representa a temperatura. Então, nesse diagrama aqui, o que está sendo informado é que o gelo, nessa representação, né, o gelo vai sendo aquecido até atingir essa linha. Então, até aqui ele recebe energia, essa energia vai se transformando em energia térmica, né, de vibração das suas partículas, mas nessa etapa que essa energia passa a ser utilizada primordialmente para a quebra das ligações do retículo cristalino. Então ela deixa de influenciar na variação de temperatura e passa a quebrar essas ligações até que todas elas estejam, aliás todas não, né, mas em sua grande maioria sejam quebradas. A partir daí pode-se considerar que o sistema vai estar no estado líquido, e a energia disponibilizada vai ser transformada em energia térmica, né? Então a temperatura do sistema aumenta, até que novamente, a energia vai ser utilizada para quebra das forças de coesão que mantém as partículas no estado líquido. Então aqui a energia vai ser primordialmente utilizada para isso e não vai influenciar tanto a variação de temperatura. Esse processo vai ocorrer então a temperatura constante, assim como o processo de fusão, né? Até que toda a água tenha sido vaporizada. Depois disso a energia volta a ser utilizada para aumento de energia cinética média. Então, das partículas, então o sistema vai ganhar temperatura, né? Vai variar de temperatura. Então, para resumir, aqui nós vamos ter um calor sensível, aqui um calor latente, aqui um calor sensível, aqui um calor latente, aqui um calor sensível de novo. Enquanto houver uma mudança de fase, a temperatura vai se manter constante. Então vamos fazer um exemplo aí para a gente encerrar essa videoaula. Nós vamos considerar inicialmente 200 gramas de gelo, menos 10 graus Celsius, e esse sistema vai receber energia sob a forma de calor para se converter em água líquida a 25 graus Celsius. Então a gente vai fazer os cálculos aí, né, e determinar a curva de aquecimento, considerando aí esses parâmetros a serem utilizados, né? Então, numa primeira etapa, o gelo vai se aquecer até atingir a temperatura de 0 graus Celsius. Então, substituindo os seus parâmetros, a gente vai encontrar 1000 calorias nessa primeira etapa. Na segunda etapa, o gelo vai ser fundido completamente, então a gente vai multiplicar a massa de gelo pelo calor latente de fusão do gelo para encontrar 16.000 calorias. E por fim, a gente vai calcular quanta energia vai ser necessária para aquecer a água até 20 graus Celsius. Substituindo seus parâmetros, encontra-se 4.000 calorias. Agora, para calcular a energia total recebida sob a forma de calor, nesse processo basta somar essas energias em cada uma das etapas, né? Então, somando aí 1000 com 16.000 com 4.000, vamos encontrar 21.000 calorias. A curva de aquecimento é essa que está sendo exibida aí na tela. Então, de menos 10 até 0 houve um calor sensível aqui para aquecer o gelo. Depois
para a fusão do gelo foi necessária essa quantidade de energia aqui, e por fim, para o aquecimento da água, essa quantidade de energia. Então, sobre isso era o que eu queria falar. Fiquem atentos aí às nossas próximas videoaulas, me procurem nos horários de atendimento, e meu muito obrigado, até a próxima aula.